Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Ô Marco Antônio, vem cá ler para mim aqui. Por favor. Hebreus 10, de 1 a 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. E então acrescentou: eis aqui estou para fazer, Deus, a tua vontade. Remove primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aleluia! Muito obrigado, meu irmão. Pegar de chofrincha assim e não errar uma só pontuação é só para quem sabe. Vamos orar, queridos? Pai Santo, glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome neste mundo transtornado. Venha o teu reino e o teu governo sobre o teu povo, o povo do antigo pacto e o povo do novo pacto. Esse povo é teu, escolhido por ti. E tu mesmo diriges a história desse povo. Nós te clamamos pela proteção das tuas asas, pelo teu esconderijo na rocha que é Cristo. Pai, eu suplico também por esta graça na exposição da palavra que hoje faremos. Eu te peço pelos lábios para que eu fale a verdade da tua palavra. Eu imploro pelos ouvidos atentos, para que sejam desobstruídos pelo teu Espírito Santo.
fala conosco, tanto com os presentes aqui, como na internet, e aqueles que vierem ouvir no futuro. Glorifica o teu Filho Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador neste mundo caído. Tudo nós te pleiteamos no santo nome, que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu queria começar. Nossa união com Cristo no sacrifício perfeito. Nós vamos abordar um texto dos mais profundos do Novo Testamento. Eu não tenho o tempo que eu preciso, por isso eu vou dividi-lo. Nesse texto, nós vamos ver a diferença entre o antigo sistema de sacrifícios e o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Mais do que isso, destaca uma verdade essencial para a nossa vida espiritual. Esse sacrifício de Jesus Cristo não é só por nós, é conosco. Há uma união nesse sacrifício. Por meio dessa união, nós experimentamos a plenitude do perdão, a transformação das nossas vidas e a garantia de uma salvação eterna. São três coisas: perdão, transformação e eternidade. Vida eterna. Eu vou tentar me ater ao esboço para não me perder nos atalhos. Vamos dar uma olhada nos versículos de 1 a 4, outra vez. Ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que de ano após ano, frequentemente ou perpetuamente, eles ofereciam ou oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam pecados. O escritor está fazendo aqui uma abordagem muito interessante. O texto começa descrevendo um sistema de sacrifício do Antigo Testamento como sendo incompleto e como sendo sombra. Algo tão provisório e insuficiente para resolver o problema do pecado. Todo ano, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote matava o bezerro, pegava o seu sangue, fazia todo um cerimonial, e aquele sacrifício apenas cobria, mas não removia o pecado. Ano após ano, mas nunca poderiam purificar de verdade o coração humano. É isso que ele está dizendo aqui.
Eles apenas estavam mexendo com o seu ritual. E aquilo dava uma certa tranquilidade momentânea. Mas no ano seguinte tinha que vir para novo, para remover a culpa, a vergonha. Mas sabe quantas vezes nós como cristãos caímos na mesma tentação de voltar a esses sacrifícios repetidos? Podemos não oferecer animais. Já não oferecemos mais animais. Mas por vezes tentamos nos purificar por meio das boas obras. Por esforço moral. E até a culpa e a autopunição. Eu peco para depois me autopunir. E existe isto muito na cultura, não só de outros grupos cristãos ou da igreja, de usar cilício, verdugos, castigos, jejuns e toda uma forma de tentativa de purificar ou ser perdoado de pecados. No entanto, tudo isso é incapaz de nos aproximar de Deus. Sem Cristo, tudo que fazemos é apenas sombra. Eu tenho uma sobrinha que participou de um movimento de autopunição. E por muito tempo ela vivia se flagelando, se autopunindo, para amainar os sentimentos de culpa, de vergonha. E um dia nós tivemos o privilégio de abrir a Bíblia com ela e mostrar a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Que de uma vez por todas anulou toda a força do pecado na vida daqueles que creem. De uma vez para sempre. Eu considero, meus irmãos, eu já disse que aquele grito do Calvário, que está registrado em João capítulo 19, versículo 30, isto aqui é o ponto final do ministério de Jesus Cristo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está? E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você sabe o que significa estar consumado? A conta está paga. Tetelestai é uma palavra de comércio. Você não deve mais nada, está consumado. A conta foi paga. Eu tenho ouvido por aí, você sabe que o profeta Eliseu, ele tinha uma capacidade do Espírito Santo, sem nenhum instrumento moderno, de ir lá na casa do rei da Síria, que ficava
a uns 600 quilômetros, e ouvi o que o rei da Síria estava falando. E o rei estabelecia um projeto de guerra para Israel, e o profeta Eliseu mandava dizer ao rei de Israel, lá na câmara, lá no lugar escondido, o rei da Síria fez esse projeto para derrubar Israel. E o rei de Israel ia lá e acabava com eles. Até o ponto do rei da Síria chamar o seu staff e dizer assim, quem de vocês é o alcagueta? É o dedo duro que está contando lá para o rei de Israel. Aí eles disseram, não, lá tem um rei, tem um profeta que capta a distância. Eu só quero deixar para vocês que isso não é nenhum mistério. Recentemente, depois você procura na internet, houve um estudo feito de retirar as células orais, como as células do sangue. Eu mandei para ti, não mandei? E levaram a 40 milhas de distância e aquelas células foram colocadas dentro de uma placa especial. E aqui, vamos dizer que tirou de mim, eles começaram a fazer excitações no meu cérebro, como excitações sexuais, como excitações de alguma coisa de medo, e as células a 60 quilômetros, imediatamente mais rápido do que a luz, se manifestavam lá. Tinham as reações que ele tinha aqui. Isso quebrou, inclusive, o pensamento do Einstein. É que nós estamos pensando que estamos dentro de um mundo que essa aqui é a cápsula. Eu estava sentado com o Dr. Christian Shen, um físico nuclear que veio ao Brasil no governo do general Geisel, para fazer a usina de Angra. Depois que ele terminou o projeto dele, ele foi para a USP, e lá ele se tornou um professor da USP, e ele era um expositor da Bíblia que fazia gosto. Ele pregou aqui umas 2 ou 3 vezes na nossa igreja, many years ago, e um dia eu fui jantar com ele, num desses restaurantes chineses daqui, que ele era um chinês, e eu perguntei, Dr. Christian, o senhor é um físico, é um teólogo, é um expositor da Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta de ignorante. A acupuntura é ciência ou é charlatanice? E ele disse, ciência. Só que não é ciência cartesiana, é ciência empírica. E aí ele foi me dar uma aula de átomos, de energia. Moço, é que eu tenho uma mentinha pequena, mas me abriu a mente. Eu vou dizer, de vez em quando Deus me dá umas coisas, uns insights, de uma turma que entra por aqui e diz assim, esta igreja é a única igreja que insiste com uma mensagem que não é bíblica. Eles passam por aqui. Depois eles vão...
embora. Dizendo, esse negócio de união com Cristo, isso não existe. E eu estou cavucando. Muitos jovens estão deixando a igreja por causa desta ênfase de que a união com Cristo é uma criação. Até disseram que era minha. Eu digo, misericórdia, que poder. E eu fiz um levantamento. Eu não vou dar todos hoje, não, mas é bonito. Um levantamento. O levantamento, quer ver? Eu vou ver se a gente pega esse aqui. A co-crucificação. Cipriano de Cartago. 200 a 250 da nossa era. Nosso caminho é a cruz, é o caminho da cruz. E não há vitória sem sacrifício. Quem está em Cristo está também na cruz, pois nele morremos para este mundo e somos ressuscitados para a vida eterna. Quer dizer que esse cara lá do ano, Cipriano de Cartago, Gregório Naziniano, 329. A cruz é a nossa glória. Morremos com ele para viver com ele. Descemos com ele para subirmos com ele. Somos crucificados com ele para sermos glorificados com ele. Mas esse cara está lá atrás, Tomás de Aquino. E eu fiquei assim, Tomás? Eu pensava que você só falava de aristotélico tomismo, só daquele pensamento aristotélico. Ele diz, não, para alcançar a união perfeita. Perdão, eu acho que estou aqui. A paixão de Cristo destruiu o reino do pecado em nós. Por meio da graça, nós participamos da sua morte. A vida cristã começa com a morte do velho homem na cruz e a ressurreição de uma nova criatura em Cristo. Uau, Tomás! É você! Sou eu, meu filho. É falta de conhecimento, tanto na igreja católica quanto na igreja protestante, do que esses homens disseram. São João da Cruz, 542... Para alcançar a união perfeita com Cristo, a alma deve ser crucificada com Cristo. Somente na cruz morremos para o ego e encontramos a verdadeira vida nele. Mas isso são católicos. Isso é a base do cristianismo protestante também, porque eles estavam ali. Deixa eu ver se mais aqui. Tozer. A cruz é a última palavra sobre o eu. Ela não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de morte. Fomos crucificados com Cristo, para que Ele viva em nós, e não mais vivamos por nós mesmos. Eu tenho aqui uns 50, mas eu estou saltando. Estou pregando só aqueles que estão usando a união. Bernardo de Claraval. Aliás, eu tive na cidade dele, na França. Um daqueles ali perto dos templários, né? Ele diz assim, a cruz é o único caminho para a perfeição. Nela, o amor de Deus é revelado. Nela, morremos com Cristo, para que possamos viver com Ele. A co-crucificação é a porta para a verdadeira união com Deus. Lá atrás, 1090.
Os cruzados estavam cruzando e ele estava falando. Jonathan Edwards, 1700. A união com Cristo. Na união com Cristo, estamos crucificados com Ele. Morremos para o mundo. E nossa vida está oculta em Deus. O caminho para a verdadeira santidade começa com a morte do ego e do amor ao mundo. A morte do ego e do amor ao mundo. Deixa eu ver mais aqui. Andrew Bonar, 1800. Ao sermos unidos à cruz de Cristo, o eu é crucificado. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A co-crucificação é a base da vida vitoriosa em Cristo. Estou saltando muitos aqui, tem George Miller, tem A.W. Pink, tem John Wesley, tem um bocado de gente aqui, deixa eu ver mais aqui. Inácio de Antioquia. Falei-me, agora eu estou voltando para um cara que viveu com Paulo, que viveu com João, que viveu com os apóstolos, porque a idade dele, ele nasceu no ano 35 e morreu em 108. Ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo e não há mais em mim desejos pelas coisas do mundo. Minha vida está unida no Cristo ressuscitado e é Ele quem vive em mim. Olha, lá atrás. Que conversa é essa de essa igreja é a única que está... E que tem muita gente falando disso e pregando isso. Nós é que somos teimosos de não sair disso. Escutou vocês, jovens pregadores? Não podemos sair disso. Dr. Fernando me mandou uma mensagem hoje à tarde, mostrando um pregador americano, dizendo... Pregador, pastor, não pode ser, vamos ver, não pode ser influencer, não pode ser uma figura pública, não pode ser uma celebridade, ele é pastor de ovelhas, ele tem que cuidar de ovelhas, ele não tem que entrar para a política e fazer arruaça, ele tem que pregar o evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Porque é essa a nossa missão, que é mais importante do que a presidência da República. É ser um pregador do Evangelho. Eu vou dizer mais aqui. Deixa eu ver. Clemente de Alexandria, Tertuliano. Tertuliano se castrou por causa da sua luta com o pecado. Mas ele depois escreveu isso aqui. Ao nos unirmos a Cristo, estamos crucificados com Ele. Como membro do seu corpo, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. De Resurrectione Carnis, é o livro que ele escreveu. Tem todos aqui com as suas origens. Se vocês quiserem, eu dou onde achei. Eu passei 3 dias, minha mulher descobriu isso. 3 dias pesquisando para descobrir onde é que estava. Cipriano de Cartago, 200. Quem está em Cristo está morto com Ele, pois ao morrer para este mundo, fomos unidos à sua morte e feitos participantes de sua ressurreição. Epístola, é a epístola. Gregório de Nazianzo, Anastácio, o homem que defendeu a Trindade. Se hoje nós cremos na Trindade, a grande defesa foi de Anastácio. A obra da cruz foi reconciliação da humanidade com Deus. Quem está crucificado em união com Cristo participa da redenção
e a sua vida se torna um reflexo da vida divina. Todos estes, e por aí vai. Olha, eu tenho aqui Agostinho de Hipona, Hilário de Poitiers, esse cara que foi um músico, viu, pastor Érico? Efrem, o sírio, de 300, ele diz, a cruz é a árvore da vida. Ao nos unirmos a Cristo em sua morte, encontramos a vida verdadeira em Cristo. A co-crucificação é a chave para a nossa salvação e renovação. Olha, isso fazia parte de um cântico que era cantado na igreja nos anos 300. Cirilo de Jerusalém. Aí os mais novos aqui, John Piper, meu irmãozão batista lá dos Estados Unidos, dizendo assim, estar crucificado em união com Cristo significa que o meu ego já não reina. O eu foi crucificado e agora Cristo vive em mim. O que significa que tudo em minha vida deve apontar para Ele. Thomas Keller, que partiu, foi para a casa do Pai há pouco tempo, ele diz, a co-crucificação é a base de nossa identidade. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. O Evangelho nos lembra diariamente que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo e isso nos liberta do poder do pecado. Como é que isso é invenção da gente aqui? Quem foi que disse? Eu vou saltar uma aqui que eu não gosto dele. Mas eles vão dizendo aqui, olha bem aqui, esse Michael Horton, quando Paulo diz que estamos crucificados com Cristo, ele está enfatizando a nossa união com Ele em sua morte e ressurreição. Isso significa que a cruz não é apenas o lugar onde o pecado foi julgado, mas também o lugar onde o crente morreu para o pecado. Queridos, o Sinclair Ferguson, Dallas Willard, Leonardo Ravenhill, John Stott, R.C. Sproul, Paul Walsh, e aí está cheio de gente. Paul Walsh diz assim, a cruz de Cristo significa a morte de tudo o que eu sou. Estar crucificado com Cristo significa que meus desejos egoístas e pecaminosos foram colocados à morte, para que a vontade de Deus se torne a nova realidade da minha vida. Você, jovem, que diz que vai sair daqui porque a mensagem é repetida, por favor, fazer uma pesquisa. Onde é que você vai achar outra coisa melhor do que esta? Tem mais. Eu vou citar só esses hoje, porque o tempo está correndo e eu quero deixar vocês em paz. John Piper. Só fala de novo nascimento naquela igreja. John Piper, o novo nascimento é o efeito direto de nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Não é aceitando Jesus, não é aceitando Jesus. É morrendo com Jesus e nascendo de novo pela ressurreição de Cristo. Não faça invenção do que a palavra de Deus está dizendo. Aquele sacrifício nos incluiu, não é um sacrifício qualquer, porque os bodes e os touros podiam ser oferecidos muitas vezes. Eles não tiravam pecado, mas Jesus Cristo, ao assumir a nossa causa, ao nos incluir com Ele naquela morte, Ele faz uma redenção completa, perfeita e eterna, que nós não podemos perder de vista isso. Thomas Keller, Timothy Keller, ele diz, o novo nascimento só é possível porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Pela fé, nós somos unidos a Ele e essa união nos leva à morte espiritual
da velha vida. Olha, esse cara eu aprendi com ele bastante, que é J.I. Packer. O novo nascimento é uma obra de Deus que nos une à morte e ressurreição de Cristo. Pela ressurreição recebemos uma nova vida, porque em Cristo nossa velha vida foi crucificada. Ai, ai, ai. Pastor Glenn, o senhor precisa mudar um pouco isto. Sproul, tem muita gente que gosta do Sproul, eu amo esse irmão. Também foi há pouco tempo. Ele diz assim: o novo nascimento é o resultado da nossa união com Cristo. Quando Cristo morreu, fomos incluídos em sua morte, e quando ele ressuscitou, fomos trazidos para uma nova vida em sua ressurreição. John Stott, aí mais outros aqui, até o meu amigo Dietrich Bonhoeffer. Esse homem, eu tenho uma admiração por ele, porque quando todo mundo fugiu da Alemanha, ele estava nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha para ser um sacrifício. Bonhoeffer disse: o novo nascimento é a ressurreição para uma nova vida com Cristo. Pela cruz, nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, e pela ressurreição, unidos com Cristo, fomos feitos novas criaturas, vivendo em obediência a Ele. Que história de dizer que isso aqui é assunto da primeira igreja de Londrina? Martyn Lloyd-Jones, ô velhinho que eu amo. De vez em quando eu ainda escuto umas mensagens que estão gravadas dele com aquele inglês britânico perfeito, cheio de possibilidades para não ter erro. Ele diz: o novo nascimento é o resultado da nossa participação na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da ressurreição transforma radicalmente nossa natureza, levando-nos a viver uma vida inteiramente nova. Muda a mensagem, pastor Glênio, muda. Muda não. Sou teimoso. Não é não, meu irmão. É que aqui é que está a nossa verdadeira experiência. Nossa união com Cristo. Vamos dar uma leidinha um pouquinho mais aqui, eu já deixo vocês irem ver os eleitos. Eu já fui eleito antes da fundação do mundo. Já está garantida a minha eleição. De modo que eu não fico muito preocupado de quem vai ser ou quem não vai ser. Vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus 5, 10, 5 e a 8. Ele aqui está destacando: por isso, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Nós só podíamos ser atraídos a um corpo, a uma pessoa, para sermos incluídos nela. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferece segundo a lei. Eu vou ler o 9, então acrescentou: eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. O primeiro pacto
ele cessa no sacrifício de Cristo. E nós, incluídos nele, somos de fato libertos do poder do pecado e da morte. Mas a gente ainda não vai morrer? Morre fisicamente, ele dorme, mas há de ressuscitar, porque o que está agora em nós é a vida da ressurreição. Nós estamos certos dessa verdade. Portanto, Hebreus 5:8 revela que por meio de nossa união com Cristo, nós participamos de sua obra redentora e somos transformados por sua obediência perfeita, entrando em nova relação com Deus. Aqui nós vemos o grande contraste entre o antigo e o novo pacto. O sistema antigo foi removido e o novo foi estabelecido através do sacrifício de Cristo. A palavra-chave, aqui no versículo 10, eu quero ler esse versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Nós vamos trabalhar, se o Senhor permitir, no próximo domingo, as duas santificações. A santificação posicional, que nós já a temos em Cristo Jesus, neste sacrifício. Ele nos fez santos. Eu fui pregar numa igreja do Mato Grosso há muitos anos, a igreja estava bastante cheia, e eu perguntei, quantos santos temos aqui nessa igreja? Lá atrás eu tive um, que por sinal é o Santão, ele levantou a mão. Mas naquela igreja também só uma pessoa levantou a mão. Depois lá teve outro. Eu digo, não tem, só você é santo aqui nessa igreja? Porque nós temos um conceito de santo que não é nada correto. Nós temos um conceito de santo como uma pessoa perfeita, impecável. Mas santo é todo aquele que foi separado por Deus para Deus. Eu sou santo e já sou santo em Cristo Jesus. Ele me separou para Ele, Ele me crucificou com Ele e Ele me ressuscitou com Ele e eu sou santo. Débora já gritou lá e eu também. Já temos mais outras mãos ali para cima. Mas nós duvidamos, muita gente tem dúvida. Mas eu ainda peco. Sim, e daí? Agora nós temos a santificação, que não é mais posicional, é progressiva, que é conquistada pela vida de Cristo. Pela morte dele, ele me fez santo. Pela vida de Deus, ele vai me santificar até eu chegar à santidade da estatura da varonilidade dele. Isto é verdade. Não nos preocupamos se você for embora por causa disto. Porque não vamos vender por menos essa mensagem. É esta mensagem que nos liberta. Ficamos tristes se você sair por alguma ferida que nós tenhamos marcado você. Alguma incapacidade de relacionamento que a gente não soube agir. Mas pela dureza da palavra, a verdade da palavra, não temos negócio. Aqui é esta palavra que vai acabar com a minha vida e com a sua, e vai ficar a vida de Cristo em nós. Porque sem isso não tem cristianismo. Olha, depois do domingo eu trago mais
150 nomes, porque tem aqui. Eu só fiz uma pesquisa de 3 dias, mas eu vou continuar na pesquisa. Desses homens de Deus do passado que anunciavam, tanto na igreja católica, quanto na igreja anglicana, quanto na igreja ortodoxa, quanto na igreja reformada, entre os reformados, está cheio de homens dizendo: não existe novo nascimento sem a morte e ressurreição de Cristo. Não existe santificação sem a morte e ressurreição com Cristo. Tá bom? Nós vamos em frente?